Aqui dentro desses encontros, esta ação de comunicação, de escuta, reparem, de comunicação e de escuta, para que haja um encontro onde a compreensão seja possível, é algo fundamental. E por que colocamos isso aqui para você? Porque, em geral, eu tenho percebido, esses assuntos que nós tratamos aqui, eles não são assuntos tão simples do ponto de vista psicológico para uma compreensão. E, no geral, a forma como as pessoas se aproximam de um determinado assunto, geralmente a nossa inclinação, o nosso modelo de ser é bastante peculiar. Nós somos tipicamente, psicologicamente, criaturas reativas. Em todos os aspectos da vida, nós agimos a partir de um princípio do passado. Essa reatividade, ela está presente o tempo todo. E assim, essa indisposição de acompanhar uma fala como essa é muito típico de quando já nos deparamos com alguma dificuldade e o cérebro tem, por princípio, isso. Ele procura sempre um caminho mais fácil, de fácil acesso para ele, algo que não lhe dê muito trabalho. Aqui, quando fazemos uma colocação, e essa colocação vai de encontro a essa sua particular visão, a princípio, o cérebro quer descartar. Então, existem características muito interessantes em nossas reações nesse ato de ouvir. Então, estamos explorando isso aqui com você. Não sabemos a diferença entre ouvir e escutar. O escutar não requer esforço. Apenas essa aproximação ou se acercar do assunto de uma forma quieta, sem luta, sem resistência, sem reatividade. Em geral, nós ficamos apenas ouvindo. E nesse ouvir, nós estamos sempre editando aquilo que escutamos, pegando aquilo que nos interessa e descartando aquilo que não nos interessa. E é muito comum descartarmos totalmente, absolutamente tudo, quando somos, por demais, reativos. Então vamos diferenciar aqui uma coisa. Observe suas reações internas e você irá perceber isso que estamos colocando. Ou nós somos proativos, quando há um interesse real de olhar para aquilo que está sendo mostrado, e nesse momento ficamos quietos, silenciamos, ficamos nessa escuta, ou somos reativos, quando interrompemos essa escuta e ficamos nesse ouvir com base nesse velho modelo do eu, do ego, da pessoa. Então você escuta a partir daquilo que você já sabe. Então você não escuta. Está apenas ouvindo. Aqui nós estamos com você, tomando ciência desta arte de aprender sobre o autoconhecimento. Essa é uma questão aqui fundamental para todos nós. Aqui nesse canal, nós estamos investigando com você essas questões fundamentais da vida. Nós temos uma playlist sobre esse assunto aqui. E sobre essa importante questão, essa é uma das questões, que é a questão do autoconhecimento. Assim, aprender sobre o autoconhecimento
olhar diretamente essas questões que tratamos aqui com você requer uma ação. Veja, é uma ação. Não é só uma disposição meramente intencional, intelectual, mas uma ação direta, proativa. Nós não podemos descobrir o que é a verdade sobre quem nós somos sem a tomada de uma ação direta, o que requer a presença da compreensão de nós mesmos a todo momento. Então temos que descartar logo de imediato, de dentro de cada um de nós, essa velha atitude reativa. Eu vejo pessoas entrando aqui no canal e deixando comentários do tipo: eu não entendo o que você diz. Agora notem, o assunto aqui não é exatamente para ser intelectualmente entendido. Embora uma aproximação intelectual, um olhar desse assunto, tendo por princípio o intelecto, talvez seja uma base, mas ela não é suficiente. Isso porque o nosso intelecto, ele está condicionado. E talvez nesse nível não haja um encontro aqui entre nós. Então não podemos confiar muito no que o intelecto tem a nos dizer sobre um assunto desse tipo. Nós precisamos de um contato a nível de escuta. E nessa escuta fica só o acompanhar a fala, sem qualquer esforço do intelecto para avaliar, comparar, julgar, aceitar, rejeitar aquilo que se diz. E é exatamente aqui que se encontra a nossa velha atitude reativa, que nos impede de uma aproximação verdadeira, de um encontro verdadeiro com a compreensão. Aqui estamos com você, lhe mostrando como se torna possível nesta vida a arte de aprender sobre nós mesmos. Não existe nada mais importante na vida do que estudar a si mesmo. É esse estudo de si mesmo que lhe confere na vida a ciência do que ela representa, da visão do real significado da vida. Quando estamos diante disso, a vida é pura graça, é puro mistério. Há uma real alegria, liberdade e felicidade presente. Nossas ações não são ações mais que têm por princípio o modelo da pessoa, do mim, do eu, do ego. Assim, nós temos abordado com você aqui diversos assuntos para nos aproximarmos desta visão real da vida. Um desses assuntos é o assunto da meditação. O que é meditação? Para a maioria de nós, a meditação é algo que você faz. É uma prática que você realiza. Então você vai, aprende uma técnica e pratica. Se envolve com um método. E o que é um método? Um método é um sistema. Se você junta algumas ideias
E o que são as ideias? As ideias são pensamentos organizados. Quando você organiza alguns pensamentos, você tem uma ideia. E quando você junta algumas ideias, você tem um sistema. Assim, as pessoas têm construído, ao longo da história humana, sistemas de meditação, que envolve também algumas técnicas. E termina que você aprende algumas técnicas, se envolve com algum sistema, baseado em ideias e pensamentos. E assim você se exercita em uma prática. Existem inúmeras práticas, inúmeras técnicas, inúmeros sistemas de meditação. Então, são métodos que as pessoas aplicam para encontrarem alguma coisa através dessa assim chamada meditação. Aqui nós temos no canal lhe mostrado a diferença entre a verdade da meditação e a técnica ou prática da meditação. E qual é a diferença? A diferença é que quando há meditação, não há nada mecânico nisso. Nós estamos diante de algo técnico, de algo que o pensamento elaborou, construiu através de ideias, de pensamentos. A beleza de um encontro com o seu próprio ser é algo que ocorre nesse instante, não através de uma técnica, mas quando você aprende a colocar atenção sobre suas reações, o que requer a presença desse aprender sobre si mesmo. Estudar a si mesmo. Essa é a base correta, é a base verdadeira para a meditação. De outra forma, você pode se envolver com todas as técnicas de meditações possíveis. E a cada dia surge uma nova técnica, uma nova prática. E o que você obterá dessas técnicas é aquilo que a técnica promete. E o que é que a técnica promete? Aquilo que faz parte do que o pensamento tem idealizado. E se faz parte do que o pensamento idealizou, sabe a respeito, isso ainda está dentro daquilo que o pensamento reconhece como sendo seu. Portanto, o que é que uma técnica ou prática de meditação irá lhe dar? Algo que você pode identificar dentro do conhecido, dentro dos moldes do pensamento idealizado. Então, o que é que nós recebemos de uma técnica de meditação? Algo que é o resultado da própria técnica. Então, recebemos algo ainda mecânico. Se o propósito da meditação ou da prática da meditação é alcançar o silêncio, você alcança o silêncio. A quietude, você alcança a quietude. Mas esse silêncio, essa quietude, ainda é parte do pensamento, do reconhecimento do pensamento. Ainda é parte da promessa da técnica ou da prática. Enquanto que a verdade da meditação é a ciência daquilo que não está dentro do pensamento. A meditação é a ciência que revela Deus. E Deus não é algo dentro do conhecido.
Aquilo que se recebe ou que se ganha é aquilo que se ganha e depois se perde. Ao ganhar, fica passivo essa questão de um dia perder. Você alcança, você ganha o silêncio, você ganha a quietude. Mas essa quietude e esse silêncio não é a verdade. É o silêncio e a quietude da técnica. Esse encontro com a realidade do seu ser, que é meditação, nesse encontro temos a ciência de algo natural, não de algo que se alcança, não de algo que você ganha, mas de algo presente a ser constatado. Esta é a verdade do seu ser. Esta é a verdade de Deus. Então, o que é meditação? A meditação é ter um olhar para a vida livre do observador, livre do eu, livre do ego. Veja, não se trata de temporariamente, por alguns minutos, aquietar a mente e depois sair da meditação e de novo estar de volta à velha mente inquieta, porque aquela quietude, aquele silêncio se foi. O que se obtém se perde. A meditação é tomar ciência da realidade desse instante, livre do eu, livre da mente. Então, sim, estamos diante do silêncio. Mas não é do silêncio da ausência de som. Não é do silêncio da ausência da habilidade de lidar com assuntos do dia a dia, como ocorre na prática da meditação, onde você fica imobilizado por alguns minutos. Você não pode se envolver com uma atividade intelectual ou física. Você não pode conversar com alguém porque você está meditando. Um outro aspecto importante a ser compreendido sobre a verdade da meditação. Veja, nesta fala, temos apenas alguma coisa. Nós temos aqui diversas falas sobre esse assunto. Um outro aspecto é a verdade de que quando temos a verdade da meditação, a pessoa não está. O eu não está, o ego não está. Falar com alguém, escutar alguém, escrever algo, trabalhar em alguma atividade, não implica necessariamente ali a presença do ego. Então, estamos diante da verdade da meditação na ação, nesse instante. O que temos colocado aqui é que há uma diferença entre a prática da meditação e a meditação na prática. A meditação na prática é a ausência do meditador, é a ausência do pensador, é a ausência do observador, é a ausência desse eu. No entanto, a presença dessa meditação requer, antes de tudo, um olhar para as nossas reações. Então, a base para a verdade da meditação é a ciência da sabedoria. Assim, a ciência da sabedoria, que é o autoconhecimento, a compreensão de como a mente, o eu, o ego, esse sentido do mim, esse sentido de separação funciona. A real compreensão disso lhe dá a base para a meditação. Sem isso, nós não temos verdadeira meditação.
É isso que explica as pessoas meditando por 40 anos dentro de uma técnica. Isso não altera absolutamente nada. Pode ser que a pessoa, como pessoa, melhore um pouco, se torne uma pessoa menos estressada, menos preocupada, mas não é disso que estamos tratando aqui. Estamos aqui com você apontando para o fim do ego, para o fim do eu. Então, a verdade do seu ser é a verdade da meditação. Eu sei que esse assunto aqui é um assunto que, intelectualmente, nesse modelo condicionado de intelecto que temos, nesse aspecto da religião, da religiosidade, é um assunto que é estranho demais, para não dizer polêmico. Mas veja, não há por que polemizar sobre isso, estamos sinalizando algo aqui muito simples. Enquanto houver o meditador, não haverá meditação. Apenas essa prática da meditação, que enquanto estiver ali, temos essa conhecida meditação técnica, mas depois que termina aqueles minutos ali, o sentido do eu continua presente. Aqui estamos lhe mostrando como adentrar esta realidade, que é a realidade do seu ser. Como despertar para esta verdade desse aprender sobre si mesmo. Eu volto a dizer, é a aproximação desse aprender sobre si mesmo, que ele coloca diante da beleza desse encontro com o que é a meditação. Veja, estamos diante de algo que se realiza, mas não algo que se descreve com palavras. Você realiza esse natural estado de meditação. Aqui nós temos uma playlist sobre esse assunto da meditação. A real meditação na prática. Depois você dá uma olhadinha. E a verdade sobre o autoconhecimento. É uma outra playlist. Esses encontros que nós temos aqui têm esse propósito. Nós temos encontros aqui nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, trabalhando com você. Esses assuntos. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para se aproximar e trabalhar isto nesta vida. Tomar ciência da verdade do florescer de sua natureza divina, desse despertar. Então, sábado e domingo estamos juntos. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa o seu like. Você que já vem assistindo esses vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse contato com a realidade do seu ser ultrapassa qualquer necessidade de um estudo. Tudo que você precisa é se aproximar de si mesmo pela real meditação. O autoconhecimento é a porta para esta real meditação.